E hoje a gente recebe aqui no estúdio a diretora-presidente da Potigás, Larissa Dantas. Bom dia, Larissa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E com a boa notícia, né, que já vem do finalzinho de 2019 e 2020 começou com essa diminuição, né, no preço do gás natural. Isso. É com muita felicidade que a gente comemora essa diminuição, porque foi uma luta no ano de 2019 inteiro. Então, nós conseguimos assinar um contrato com a Petrobras, já agora no segundo semestre de 2019, a Potigás e algumas outras concessionárias do Brasil também. E eles colocaram um preço a menor, o que possibilitou a gente colocar 7% a menor no preço do gás natural. Como e quando, a partir de quando os consumidores vão sentir essa redução? Então, nós já repassamos desde o dia 1º, né, já está nos postos. A gente, inclusive, teve o cuidado de, no final do ano, no último dia do ano, a gente entrar em contato com o pessoal do Sindipostos para deixá-los atualizados, porque acaba que, principalmente, o GNV é o gás natural que é mais utilizado, né, porque é utilizado pelos aplicativos, pelos motoristas de aplicativo, pelos taxistas. Então, a gente fez uma veiculação bem forte e a gente está sempre orientando que as pessoas vejam no app da Nota Fiscal Potiguar, ele tem uma aba de serviço que diz onde tem o combustível mais barato, no caso do GNV, né? E qual o posto e qual o valor. Ficou em 16 centavos no preço a menor comparando com dezembro do ano passado. Além dos veículos, o gás natural ele é utilizado normalmente aqui no Rio Grande do Norte em que setores? Então, nós usamos o gás natural nas residências, né, e geralmente prédios, né, na maioria das vezes prédios residenciais, do comércio também, em restaurantes, lanchonetes e na indústria. A indústria ela acaba consumindo realmente o maior volume, né, pela quantidade de uma vez só. Então, são esses os usos. Então, também essa redução deve impactar na questão de competição mesmo, na competitividade, né, das empresas, os investimentos também das empresas? Sim. A ideia é que a gente consiga, ainda no final desse ano, novamente, a gente baixar esse preço mais ainda para que o Rio Grande do Norte ele se torne um estado competitivo a nível de indústria e seja atrativo para novos empresários que quiserem aqui se instalar. O que é que possibilitou essa redução, que chegou aí a 7%? Desde o início do ano passado, nós participamos de uma chamada pública a nível nacional, né, junto com as outras concessionárias, para a gente tentar, digamos assim, barganhar um preço menor. Na hora que a gente faz um volume grande, né, de consumo, a gente conseguiu ter essa conversa com a Petrobras, e a Petrobras, que ainda continua sendo o único fornecedor de gás, acredito que até o final do ano, isso já está mudando, isso é ótimo, porque vão entrar novos fornecedores e daí é que é onde a gente espera esse novo reajuste a menor. Então, essa conversa com a Petrobras, ela nos deu força para que a gente conseguisse diminuir esse valor na hora do fornecimento, né? Ademais, a gente teve aqui um caso a mais no final do último trimestre de 2019, que foi um aditivo que a gente conseguiu fazer também aqui no contrato da Potigás. E aí a gente também conseguiu um valor a menor de 2,8% e acarretou quase 10% a menor agora nesse 1º de janeiro de 2020. Vocês têm um programa, né, RN Gás Mais, né? Sim. Com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e esse ano vocês devem investir 7 milhões de reais em subsídios, né, a empresas que aderirem ao programa. Como é que funciona o programa e como é que está a adesão? Então, esse programa, ele é um programa, na verdade, que ele é do Estado, né? Quem pretende aderir, ele procura a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a qual a Potigás ela é vinculada, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico repassa para a Potigás as empresas que estão habilitadas. Lá é que ela faz toda a seleção e diz os pré-requisitos, etc. Mas para a Potigás é extremamente interessante. Quanto mais vender, melhor, né? Mas essa seleção ela é feita toda pelo Estado, lá para essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Dr. Jaime Calado, secretário atual. Vamos vender um pouquinho o seu peixe. Quais as vantagens do gás natural? Então, as vantagens, primeiro, agora o preço, né?
Então, o preço sempre foi menor para os residenciais, para quem mora em prédio. Sempre o gás natural, ele é menor do que o valor, menor do que o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Ademais, a gente não tem aqueles grandes estoques, aqueles botijões imensos, né, quando o gás é encanado, mas continua ainda com aqueles botijões imensos lá embaixo. O gás natural, ele não precisa disso, ele já vem como a água. Ele vem encanado na rua e não precisa fazer esse estoque. Então, a questão da estocagem, ela viabiliza, ela garante uma segurança muito maior, porque a gente não vai ter, vamos dizer, um risco de explosão, por exemplo, além de economizar espaço, né? E a questão da segurança e, ademais, o gás natural, hoje a gente só faz a instalação se o prédio ele estiver totalmente dentro das normas. Então, a gente tem tido pedidos, inclusive esse final de semana, eu estava conversando com o pai de uma amiga minha, e ela pediu: Larissa, olha, eu queria instalar lá no meu prédio, a Potigás foi lá e não instalou. Gente, a gente precisa primeiro fazer a questão da fiscalização das normas técnicas, né, de corpo de bombeiro, de combate a incêndio. A gente tem que ver se tudo ainda não, para a gente poder fazer essa instalação. A gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Existem requisitos técnicos. Mas a segurança, eu acho que é o principal fator. Você falou muito nas indústrias, nos condomínios, aquele cliente residencial. É possível também colocar o gás numa casa e se é vantajoso hoje? É possível, depende muito do bairro. Hoje a gente não tem uma rede muito grande ainda, né? À medida que a gente vai, a função da Potigás, à medida que a gente vai vendendo mais, esse lucro da Potigás, ele é revertido em infraestrutura. Então, essa infraestrutura, exatamente, a ampliação da rede. Essa infraestrutura, ela fica, né, para o Estado. E aí, na hora que alguém tiver uma curiosidade de saber, olha, será que eu posso colocar na minha casa? Entra lá no site da Potigás, www.potigás.com.br. Lá a gente tem toda a rede, dá um zoom, vai dando zoom na tela e vê se no seu bairro tem. Se não tiver, dá uma ligada para a gente, pergunta. Lógico que a gente quer muito mais clientes, né? E a gente quer expandir o acesso ao gás natural, mas a gente precisa ter condições técnicas e aí, se não tiver, a gente faz um projeto, a gente procura, né? De acordo com a demanda, a gente vai crescendo a rede. Ok. Larissa Dantas, diretora-presidente da Potigás, muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Obrigada.